também que vocês acabaram citando, né? Porque as investigações foram paralisadas quando foi para o Supremo Tribunal Federal envolvendo o Banco Master. Mas agora o Supremo retomou as investigações, deu o aval para que continuem apurando as informações envolvendo aí esse esquema também, que eram os CDBs com rendimentos que não existiam, e aí toda essa questão envolvendo o Banco Master. E a gente espera que a Polícia Federal também encontre elementos, até com a promoção de afastamento e depoimentos de alguns dirigentes do Banco Central, Aninha. Não, era só o que faltava, não autorizar que essas investigações continuassem. Mas no primeiro momento, quando veio pro STF, falou, para tudo, vamos ver. na gaveta. Sim, mas daí esse é o meu ponto, né? Quando a gente fala de um certo favorecimento, quando a gente fala de relações que são, no mínimo, antiéticas e morais, por assim dizer, entre agentes a serviço da justiça e empresários investigados, a gente vê também uma tentativa de blindá-los por meio de coisas como sigilo, de suspensão de investigação, deixar a poeira baixar, como a gente diz por aí. E isso é absolutamente absurdo, né? Para ser bem redundante. E a gente não pode normalizar. Porque muitas vezes a gente acaba pensando, só mais um caso, só mais um escândalo. Mas esse do Banco Master, tanto quanto a questão do INSS, mexe com muita gente. Mexe com muita pessoa física que depositou a sua esperança de um rendimentozinho num banco que tinha o respaldo de muita gente importante. De muitos agentes de investimento. Então, assim, é algo que precisa ser investigado até o final. E, a meu ver, é um grande absurdo que isso seja feito em sigilo, porque a população tem o direito de saber o que está acontecendo. A população quer saber, para se blindar, para se informar, para evitar que isso aconteça novamente. Pra cobrar, né? Para cobrar. Pra poder cobrar. Às vezes a gente perde o senso da cobrança. Fomos nós que colocamos essas pessoas, seja indiretamente num Supremo Tribunal Federal, seja diretamente por meio das eleições. Nós precisamos se lembrar do senso de cobrança, porque eu tenho certeza que essa decisão do ministro Toffoli não foi porque ele queria mesmo fazer isso, mas foi pressão. É pressão de gente que está sendo prejudicada. É pressão de gente que ainda tem voz nesse país. E é isso que a gente precisa resgatar. Não, sem dúvida, né? E a gente vai trazer daqui a pouquinho também um juiz que foi visto ali furtando. Não, é cada coisa absurda que a gente tem, mas ainda falando no contexto de... Você quer falar alguma coisa, Jess? Nesse caso do Banco Master, eu acho que a gente precisa olhar para a impunidade do Brasil como um problema estrutural e talvez o problema mais grave. Isso não é um discurso vazio de combate contra a corrupção. É porque quando a gente olha para a estrutura criada pelo Banco Master, na situação ali, nós vemos uma estrutura que ela tenta fazer lobby com determinados poderes. Algo que é normal a todas as democracias, desde que se seja regulamentado, claro. Então, o que não dá é para a gente não ter códigos de conduta em relação a isso. Então, por exemplo, a Câmara dos Deputados tem um código de conduta em relação a isso, que aí nós vamos disputar se ele é cumprido ou não, mas existe. É necessário... Não é. Não é. Depende de quem, né? É necessário que o Supremo Tribunal Federal também tenha essa medida de compliance de código de conduta, não para descredibilidade do Supremo Tribunal Federal, mas para ter um regulamento claro para todos os ministros do que se pode ou não fazer. A situação, talvez mais absurda aqui, tenha sido para muita gente o voo que o ministro Dias Toffoli pega com um advogado, Augusto de Arruda Botelho, em relação à final da Libertadores. E a partir disso, alguns dias depois, se tem a decisão do sigilo. Eu acho que existe a possibilidade de algo ter sido conversado com o caso? Existe. Existe de não ter sido conversado? Existe. Só que a grande questão são os parâmetros da imagem pública que os juízes e o Supremo precisam, nesse caso, pensar. Então, quando o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Fachin, ele coloca isso como uma possibilidade, nós ficamos felizes com a recepção dessa notícia, com receber essa notícia, porque é algo que é muito necessário, mas até mesmo em contratos. Mas eu fico na dúvida também, será que era assim... precisa de um código de conduta para a pessoa seguir? Porque eu, enquanto jornalista, eu lembro que eu deixei de fazer uma matéria porque eu era amigo de uma pessoa que o Ministério Público fez um apontamento e aí caiu para mim essa pauta dizendo, olha, você vai lá fazer a matéria. Eu falei, não dá porque eu sou amigo da pessoa. Então, assim, existe um conflito de interesse. Não tem como eu ter isenção fazendo uma matéria. Eu acho que você tá certo. A gente pode... Eu concordo. A gente tem que fazer... A gente não espera mais um juízo moral. Se todos tivessem esse senso de bom senso. Tem uma questão institucional aí. Por quê? Porque
há claramente um desvio de ética se a pessoa omite do seu superior que, olha, eu sou amigo dessa pessoa, Exato, não posso fazer a reportagem. não posso apurar. Só que veja só, no caso, se a gente, digamos, como jornalista, omite a informação da chefia, quando a chefia descobrir, perdeu a confiança, perdemos a credibilidade, perderemos o emprego muito provavelmente. O que acontece, o nome disso é accountability, né? Ou seja, é você ter consequências em função de não seguir o que deveria ser o bom senso, o que deveria ser um código de ética profissional. O que acontece hoje com juízes que não seguem o bom senso e que não seguem o código de ética profissional? Absolutamente nada. Muitas vezes são promovidos por tempo de serviço, como acabamos de noticiar no caso anterior. Isso é um problema institucional, de desenho, que acaba fazendo com que as pessoas normalizem, naturalizem o absurdo como se fosse normal, como se fosse só o meu amigo me levando para ver um jogo do meu time de coração. Qual o problema disso? Ora, o problema é que um juiz que viaja de jatinho particular para um jogo de Libertadores com o advogado da causa, ele perdeu diante da sociedade o parâmetro básico da imparcialidade. Isso é óbvio. Não, eu vou além do que o Mano coloca. Outra questão. Só um pequeno detalhe. Eu vou além. Não é nem sobre ele viajar com um advogado, e isso realmente gera uma sensação muito ruim. Não é sobre um contrato de uma esposa de um ministro com um determinado agente e que vai ter ações no Supremo, que também é uma questão que a gente precisa ter accountability. E essa palavra, ela é tão rara no português que eu genuinamente estou tentando procurar ela na minha cabeça de qual seria a tradução e não tem. Talvez porque a gente esqueceu de traduzir ela. Talvez porque a gente não valoriza isso. E qualquer democracia forte valoriza isso. Mas vamos supor que não tivesse o advogado. Vamos supor que ele foi convidado por um empresário a viajar para ver a final da Libertadores. Isso tem que estar registrado. Eu tenho que saber quem é esse empresário. Eu tenho que ter esses registros de compliance, porque pode ser que um dia este empresário também tenha um caso no Supremo Tribunal Federal. E o juiz precisa estar impedido, ou pelo menos precisa ter esse registro. O problema do Brasil é que a gente está ignorando que o lobby acontece, que as figuras públicas, as nossas autoridades dialogam muito com pessoas muito poderosas do setor privado e que não se tem nenhum cuidado com essas informações ou com isso. Isso é o real problema dessa situação. Então, assim, é muito além do caso do Banco Master. É o tipo de país que nós queremos ter. E nisso, as democracias do mundo inteiro que são fortes, elas valorizam esses processos.